A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 até o versículo 6. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. No versículo 5 diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, a palavra do nosso Senhor Jesus, ela é pura, ela é reta, ela é clara, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. Aqui a palavra do nosso Senhor diz, a palavra do nosso Senhor nos fala, nos conta, que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque eles, ou seja, porque deles é o reino dos céus. Tem muitas pessoas, meu irmão, nessa vida, nesse mundo, nessa terra que vivemos, porque aqui tudo é passageiro, nós não viemos para morar para a eternidade aqui é só uma passagem que nós estamos tendo aqui nesse lugar. Tem muitas pessoas que são ricas, milionárias, que não sabe aonde guarda tanto dinheiro, que não sabe do que faz com tanto dinheiro. Mas também tem pessoas que não têm um alimento para se alimentar dia após dia. Mas também tem pessoas que precisam de um pacote de arroz, e muitos deles nesse mundo que nós vivemos não tem para alimentar você e nem sua família. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, ela é fiel. Porque Deus, ele nos fala aqui na palavra da verdade, que bem-aventurados são os pobres de espírito. A palavra aventurado significa feliz, alegre, contente. Então, bem feliz, bem alegre, bem contente são os pobres de espírito. São aquelas pessoas que não têm condição de comprar o alimento. São aquelas pessoas que não têm condição de comprar o mantimento, o pão de cada dia para se alimentar. São pessoas que vivem dia após dia só pela palavra da boca que sai de Deus. Porque está escrito também na palavra do nosso Senhor Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Essas pessoas, eu e você, essas pessoas pobres de espírito, eles vivem porque vocês vê vários mendigos que estão nas ruas, debaixo de pontes, viadutos, no meio de rodoviárias, que não têm o que comer, mas eles vivem. Por que eles vivem? É porque eles vivem da palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus é que sustenta essas pessoas. É por isso que eles estão vivos. Enquanto muitos que são milionários não vivem muito. Logo chega uma doença, logo chega um bandido, um ladrão para roubar ele, e ele muitas vezes ele reage ao assalto, morre em confronto com bandidos. Muitas vezes chega uma doença que não tem cura, que o dinheiro não consegue comprar a saúde para entregar a ele ou a ela. Muitas vezes morre até desenganado pelos médicos sem saber nem que doença que era. E está rico, está milionário, mas morreu. E tem muitas pessoas que eu e você encontramos no meio das ruas, que não tem uma cama para deitar, que não tem um lugar, um cobertor para se cobrir, que não tem um lugar para almoçar, para jantar, uma casa para se confortar. Mas eles vivem, é muito. Tem mendigos que vivem até ficar velhinho, mas eles estão vivendo pela palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é Ele que sustenta pela sua palavra. É o nosso Senhor Deus que nos sustenta, eu e você, pela palavra que sai da boca dele. E assim a palavra de Deus ela é verdadeira.
Porque aqui ela fala comigo e contigo, que bem-aventurados são os pobres de espírito. E essas pessoas, meu irmão, bem-aventurado está dizendo bem contente, bem alegre. A palavra aventurado significa contente, alegre, feliz. Bem-aventurados são essas pessoas pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino da glória. Deles é o reino dos céus. Ou seja, essas pessoas, eles são bem felizes, bem contentes, bem alegres, porque quando ele passar ou ela passar dessa vida para outra vida, que é para Nova Jerusalém, ele já é salvo, dele já é a glória, dele já é o reino dos céus. Quer dizer que essas pessoas, eles serão felizes, serão contentes, serão alegres, porque eles herdarão o reino dos céus. Deles, aqui na palavra está falando que deles é o reino dos céus. Enquanto essas outras pessoas que têm muitas condições, que não ajudam o próximo, que não está nem aí para o seu próximo, essas pessoas não sabem para o lugar que vão. Porque que não está falando para onde eles vão. Mas eu e você já sabemos para onde essas pessoas vão. Porque está escrito na palavra do nosso Senhor Deus que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico entrar pelas portas do céu. Um camelo, meu irmão. O significado de um camelo não é um camelo que nós vemos aqueles camelos do deserto. O camelo antigamente era uma corda, aquelas cordas que usava em navio para jogar âncora. A âncora é aquela que escora o navio, aquele pedação de ferro. Então aquele pedação de ferro que jogava dentro do mar para poder escorar o navio, a âncora, é que tinha uma corda para passar. Aquela corda segurava aquela âncora. Então aquela corda, o nome daquela corda dava o nome de camelo na época. Então é por isso que fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico entrar pelas portas do céu. A âncora, ela era ancorada por uma corda e a corda chamava-se camelo. Está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus também ela nos fala no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então bem-aventurado, bem feliz, bem contente, bem alegre, eu e você quando nós choramos. Porque nós seremos consolados. Porque nós seremos confortados, consolados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela fala também no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São as pessoas, é você, somos nós, que somos mansos. São pessoas que se redimem, ou que se humilham na presença daqueles mais altos, de condições, porque tem pessoas porque tem condições que eu e você não temos, eles nos humilham, eles falam coisas verbais para nós, nos colocam lá embaixo como se eles fossem o rei aqui da terra, porque eles têm condição, e como nós não temos condições, nós se humilhamos na presença deles, porque eles se sentem reis aqui nessa terra, se sente um Deus aqui nessa terra. Mas aqui a palavra de Deus fala que bem alegre, bem feliz, bem-aventurados são aqueles mansos de coração, porque eles herdarão o reino, ou seja, herdarão a terra, ou seja, herdarão o céu, a nova Jerusalém. Então, meu irmão, que quando eu e você, quando nós tivermos uma contenda, que o inimigo vier nos contender, vier nos contentar, falar coisas de nós, tentar nos agredir fisicamente ou que seja verbal, usando essas pessoas maus daqui da terra, porque o inimigo é que usa essas pessoas maus para entrar em contradição, para entrar em contenda contigo. Não são as pessoas são usadas pelo diabo. Então que essas pessoas que eles humilham, eu humilho você, que nós seremos mansos na presença dele, de coração. Porque Jesus, ele foi apanhado no rosto, ele virou o outro lado para ser batido. Porque Jesus falou na última gotinha que ele derramou, que derramaram, não foi nem que ele derramou, que derramaram dele, o inimigo usando as pessoas, porque aquele povo que matou Jesus, não foi o povo que fez aquele, foi o diabo que usou aquele povo, assim como o diabo usa as pessoas hoje. Não é o povo, é o diabo que usa as pessoas. Por que usa as pessoas? Porque as pessoas têm falha, têm brechas. Não tem a proteção de Jesus, aí o diabo chega e usa essas pessoas assim como usou aquela época para matar Jesus.
Então Jesus viu que não eras aquele ser humano, não era aquelas pessoas que estavam fazendo isso, que Jesus até falou com o Pai dele, que é o nosso Deus. Pai, mesmo Jesus sendo apanhado no rosto, mesmo Jesus sendo apregoado nas suas mãos, nos seus pés com prego, sendo cuspido no seu rosto, Jesus falou com o Pai, que é o nosso Senhor Deus. Pai, perdoa eles, que eles não sabem do que fazem. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabe que não é aquelas pessoas, é o diabo que estava usando essas pessoas. E assim o diabo usa muitas pessoas aqui nessa terra. Essas pessoas que te humilham, essas pessoas que entram em contenda contigo, porque estão sendo usado pelo diabo. Não se reclame, não discuta com essa pessoa. Simplesmente seja manso de coração, se humilhe para essa pessoa, porque essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Simplesmente chega no teu quarto, dobra o teu joelho e pede para que Jesus, para que Deus liberte essa pessoa das mãos do diabo, para que Deus liberte essa pessoa da prisão, do cárcere privado que é o cárcere do diabo, é a cadeia do inimigo. Sim, ora pelas essas pessoas que dizem ser teu inimigo, que dizem ser tua inimigo, ora por elas, ora por eles, para que Deus possa libertar eles da cadeia do inimigo, para que Deus possa libertar elas da cadeia do diabo. Porque não são essas pessoas, meu irmão. Você não vai entrar em contenda com o ser humano pensando que é ele está sendo usado pelo inimigo. Assim como naquela época os inimigos o diabo usou aquelas pessoas para fazer o mal com Jesus. Mesmo assim, Jesus sabia que não eram aquelas pessoas. Jesus pediu até para o Pai, o todo Criador dos céus e da terra, que é o Pai, que é o nosso Deus. Perdoa eles, que eles não sabem do que fazem. E assim eu e você. Nós temos que perdoar esses seres humanos que nos agridem, que falam mal de nós, que ficam criticando nós. Nós temos que entregar ele na mão do nosso Deus, para que Deus possa perdoar eles e libertar eles da mão do inimigo, porque eles estão sendo usados pelo inimigo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela fala que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Os mansos, meu irmão, de coração, que esperam no Senhor Jesus, no Senhor nosso Deus, eles herdarão a terra, ou seja, aquela desavença que a pessoa que diz ser teu inimigo, aquela pessoa que quer tentar entrar em contenda contigo, seja manso com ele, seja manso com ela. Ora por ele e ora por ela, se humilha no pé dele e se humilha no pé dela. Porque você vai herdar a terra, ou seja, você vai sair vitorioso. O dia da manhã nos pertence, pertence a Deus. Hoje você está sendo humilhado. Amanhã você estará sendo exaltado. Porque está escrito na palavra de Deus, quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Então se humilhe. Hoje você será humilhado, amanhã você será exaltado. Pela mão do nosso Senhor Jesus. Deixa essas pessoas falar o que quiser falar com você. Deixa essas pessoas falar o que elas querem falar para você. Sempre tenha dentro da tua cabeça, do teu sentimento, do teu cérebro, Deus. No teus pensamentos tenha Deus. Ore, pede a Deus. Deus liberta esse homem. Liberta essa mulher da cadeia do inimigo. Perdoa eles, Pai. Perdoa eles, Senhor Jesus. Perdoa elas. Que eles não sabem do que estão falando para mim. Porque eles não sabem do que estão me agredindo. Eles não sabem que eles estão sendo usados pelo diabo. Perdoa eles, liberta eles. Ore pelas essas pessoas, meus irmãos. Ore pelas essas pessoas, meus irmãos, que te agride verbalmente, que te agride fisicamente, porque não são eles. Não são eles, é o diabo usando eles. Aleluia, glória a Deus. E quando você faz isso, você está sendo manso de coração. Você está se humilhando, então você vai herdar a terra. Ou seja, você vai sair vitorioso. Hoje você se humilha, amanhã você é exaltado. Amanhã a vitória está na tua porta. Amanhã a vitória está na tua casa. Amanhã a vitória está no teu casamento. Amanhã a vitória está no meio dos teus amigos porque você se humilhou. Amanhã a vitória está no meio da tua família porque você se humilhou hoje. Mas amanhã não pertence a nós, mas sim a Deus. E Deus ele vai chegar com a vitória na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deus ele fala comigo, ele fala contigo para que nós podemos ser mansos de coração, para que nós sejamos imitadores de Jesus, porque Jesus é poderoso, que Jesus é glorioso. E eu te convido, meu irmão, nessa palavra,
que você redime-se, que você tome a tua cruz, que você aceite a Jesus como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, para que Deus ele possa andar contigo debaixo das mãos do todo Criador, as mãos do nosso Senhor poderoso, para que Deus ele possa te proteger, te livrar, te libertar, te transformar, mudar a sua história, pela tua humilhação aos pés de Jesus, pela tua humilhação aos pés do todo Criador. Se humilha perante os pés de Deus. Não comete mais os pecados que você andava cometendo. Pede a Deus perdão pelos pecados que você andava fazendo. Pede perdão a Deus para que Deus possa te vitoriar, ou seja, te entregar na tua mão a terra, a nova Jerusalém. A felicidade, a alegria vai estar contigo a partir do momento que você andar nos caminhos de Deus. Jesus, ele andava nos caminhos de Deus. Jesus, em momento algum, blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Jesus, em momento algum, se recusou pelo sofrimento que ele estava passando na terra. Para Deus, ele não se recusou. Por Jesus, meu irmão, ele era, igualmente eu e você, carne e osso. Ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia cansaço, mas em momento algum ele se recusou ao nosso Senhor Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Deus, para que não fizesse o mandamento, para que não cumprisse o que Deus enviou para Jesus cumprir aqui nessa terra. Ele cumpriu com Deus, porque ele foi humilde, porque ele se humilhou até perante aos pés daquelas pessoas que estavam sendo usadas pelo diabo, que tentou tirar a vida dele, como conseguiram tirar a vida dele. Mesmo assim, nessa última gotinha de sangue que aquele povo derramou de Jesus, Jesus ainda falou para o Todo-Poderoso, que é o Pai dele, que é o nosso Deus, para perdoar aquelas pessoas que eles não sabiam do que estavam fazendo. Por que eles não sabiam o que estavam fazendo? Porque eles estavam cegos espiritualmente. É porque eles não buscavam a Deus. É por causa que eles não oravam, não acreditavam, não confiavam no Todo-Poderoso. Então eles estavam cegos espiritualmente. Mas Jesus via que eles estavam cegos. Por que Jesus via que eles estavam cegos? Porque Jesus andava reto, sincero, puro, verdadeiro, fiel na presença de Deus, buscando, clamando, jejuando. Deus via tudo espiritualmente, que aqueles homens não estavam fazendo aquelas coisas através de si, não. É através do diabo que ele estava fazendo aquelas coisas com Jesus. Então Jesus, ele via tudo espiritualmente. E para eu e você ver as coisas espiritualmente, meu irmão, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que andar na presença de Deus. Nós temos que ser sinceros no caminho do nosso Senhor Jesus. Que Jesus vai nos livrar. Mesmo eles conseguindo tirar a vida de Jesus, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, porque Deus chegou com a vitória. Deus chegou com a terra. Porque 2 dias atrás Jesus estava sofrendo, estava se humilhando, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou. Então assim a minha vida é a tua vida. Hoje nós seremos humilhados, mas amanhã Deus nos recompensará com a vitória, com a vida, com a alegria, com a felicidade em nossa vida. Hoje nós só humilhamos, amanhã Deus nos recompensará. Porque Jesus ele morreu, mas no terceiro dia Deus ressuscitou Jesus. Porque Jesus foi humilde, porque Jesus buscava, ele era fiel. Como hoje, até hoje, Jesus é fiel e puro e verdadeiro. E hoje Jesus é santo. Hoje Jesus é a cura, é a libertação, é a transformação. Por conta da obediência dele ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Deus, que é o Pai de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que você comece a imaginar, meu irmão. Seja manso de coração, se humilha, seja uma pessoa que seja humilhado, mas amanhã será exaltado. E não seja uma pessoa que quer ser exaltado hoje e amanhã será humilhado. Não seja essa pessoa, não. Seja uma pessoa que você se humilha hoje, mas amanhã você será exaltado pela mão do poderoso. Meu irmão, essa palavra, que ela continue falando contigo e falando comigo. Que Deus possa te abençoar em nome do nosso Senhor Jesus. Que a glória, a paz do nosso Senhor, meu Deus, e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja comigo, esteja com você durante esse dia de hoje. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do nosso Senhor Jesus.